eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do terceiro ano do Colégio Emaús. Olá, terceiro ano, tudo bem? Bom, então nessa videoaula vamos falar sobre os jardins, sobre as hortas, né? Dando continuidade aí aos nossos estudos, beleza? Bom, estávamos falando aí bastante sobre o solo, né? Já aprendemos as diferenças de uma agricultura familiar para o agronegócio, que ambos só existem graças ao solo, né? A gente então já falou bastante sobre o solo, entendemos as propriedades, as características de cada um, né? E nessa videoaula a gente vai entender uma horta. O que é? Como que a gente pode construir uma horta? Aí na página 74, tá? Vocês podem acompanhar no livro de vocês. Provavelmente, se estivéssemos nas aulas presenciais, pessoal, nós iríamos dar um jeito de ir até alguma horta, né? Para a gente conhecer mesmo como que é, ver os pequenos animais que estão ali, né? Por mais que a gente não consegue ver nesta imagem, né? Tem vários seres vivos pequenos, né? Que vão ser extremamente importantes aí, principalmente no solo. Como nós não estamos em aulas presenciais, vamos então ver algumas imagens e entender aí como funciona uma hortinha, beleza? Bom, então novamente aí, né, ilustrando a diferença da agricultura familiar para o agronegócio. Muitas vezes também podemos chamar de agronegócio como a agricultura tradicional, tá? Que geralmente pode chamar por ela, tá? Agronegócio como o próprio nome já diz, né? De agro, tá? De agricultura, um negócio, ou seja, gera muita produção, gera muito dinheiro, extremamente importante para a economia do país. Então, pessoal, a produção aqui de soja, de arroz é enorme, né, em grande escala para abastecer a demanda, né, para ir para os supermercados, os sacolões, né, não só do Brasil, mas para fora também do Brasil, tá? Então, é extremamente importante para a economia do país. A agricultura familiar, não, né? Já é aquela produção em menor escala, né? Assim, geralmente quem faz são familiares mesmo, né? Às vezes a pessoa é dona de um terreno, ela contrata o irmão, né? O irmão vai ajudar, os sobrinhos, as crianças podem ajudar também, já que na agricultura familiar não são utilizados aí os venenos químicos ou agrotóxicos, tá? Que é utilizado no agronegócio, tá? Renan, se ele faz mal, por que ele é utilizado? Pessoal, ele não faz mal, assim, a questão de fazer mal, ela é relativa, tá bom? Alguns estudos dizem que ele, ao longo de muito tempo, e sua exposição direta, ou seja, você aplicar isso daqui diretamente na sua pele, ou você inalar, né, vai fazer mal sim, vai fazer mal, tá? E quando a gente está se alimentando de cenoura, né, cebola, alface, tomate, com essa substância durante 10, 5, 6 anos, né? Não existe um tempo determinado, é claro que vai variar também de acordo para pessoa, beleza? Pode sim gerar alguns tipos de doença, tá, pessoal? Então, assim, é aquele negócio, não vou comer mais legume nenhum. Não. Principalmente, né, se na sua mesa tiver um legume, uma fruta de origem orgânica, ou seja, de origem de uma agricultura familiar. Ela vai estar livre de agrotóxicos, mas quer dizer também que eu não posso comer mais os legumes que vêm do supermercado?
Sim, claro que pode, beleza? Mesma coisa de um refrigerante. Refrigerante não faz mal e você sabe que faz mal e você não está ingerindo. A questão é a quantidade. Vai ficar bebendo refrigerante todo dia pra você ver o que vai acontecer com você. Faz muito mal, beleza? Então, enfim, o que a gente tem que lembrar? Ambas são extremamente importantes, agronegócio, para a produção de economia, né, extremamente importante para a economia do país, e a agricultura familiar, né, num âmbito bem menor, só que extremamente saudável também. A horta, então, é um local em que são cultivados legumes, hortaliças, né? Vai depender aí, pode ser tempero também, vai depender do que a pessoa gostar mais. Hortaliças são cenouras, couves, abóbora, cebola, agrião, alho, alface, espinafre, tempero, salsa, tomilho, manjerona, manjericão, hortelã, alecrim, tá, pessoal? Então vejam só nessa imagem aí, uma horta, uma agricultura familiar, né? Ou seja, em uma pequena escala, né? Vejam só o tanto de cebolinha e alface aqui. A horta e a agricultura orgânica também que a gente pode chamar, porque os alimentos que estão sendo produzidos eles são orgânicos, ou seja, livres de agrotóxico. Agrotóxico vai estar onde? Só no agronegócio. Elas nos ajudam a ter uma visão de sustentabilidade ambiental, tá? Privilegiando a conservação do meio ambiente e também auxiliando na melhoria da qualidade de vida. Por que na qualidade de vida? Pessoal, mexer com a terra, trabalhar com a terra, é extremamente saudável. Além dos alimentos que estão sendo produzidos ali, são saudáveis muito mais do que os alimentos produzidos no agronegócio. Não estou querendo dizer que os alimentos do agronegócio são totalmente ruins. Não, só que comparando entre a agricultura familiar e o do agronegócio, na agricultura familiar, ela está livre de qualquer química. Então é muito mais saudável. Além pelo fato da gente plantar, ver uma semente se desenvolvendo, crescendo, colher, né? É extremamente saudável para nós essa convivência com as plantas e com a horta. Então um textozinho mostrando a importância dos alimentos, né? Porque quando a gente vai para uma horta, a gente está produzindo o quê? Alimento. Não só para nós também, mas para diversos animais, invertebrados, né? Poxa, quem tem coelho em casa, coelho gosta de comer o quê? Repolho, cenoura, não é mesmo? Então, esses alimentos que podem ser produzidos na horta podem servir também para outros animais, tá? Então, olha só, são alimentos compostos de substâncias denominadas nutrientes. Nutriente é a parte do alimento em que vai exercer uma função importante do nosso corpo. Então, tudo aquilo que a gente está plantando lá na horta, o alface, espinafre, que a gente já disse, né? Vão ter nutrientes extremamente importantes para a nossa alimentação. Vejam só que, como a gente já disse, numa horta vai existir também diversos seres vivos, tá? Bactérias, dessas bactérias do solo que fazem bem, né? E até abelhas, joaninhas também, que vão ser extremamente importantes aí para a manutenção da horta, formiga, né? Todos os animais que fazem bem para a horta, né? E bem também para nós convivermos com eles, sempre respeitando esses animaizinhos, tá, pessoal? Bom, então, agora a gente vai fazer uma breve dica aí como cultivar uma horta vertical, ou seja, uma horta até suspensa, tá? Se necessário, em pequenos espaços, para quem não tem muito espaço. Então, o que a gente precisa aí? Primeira coisinha, adubo orgânico, tá? Ou seja, terra orgânica mesmo. A gente não está falando de horta, não tem que ter aí um solo muito bom? Pois é, então para começar, antes de tudo, a gente tem que ter aí uma
um adubo orgânico ou uma terra orgânica. São as melhores para a saúde das plantas. Como a gente já disse, né? O solo moço, tá? Vai estar com micro-organismos, que vai estar com o solo cheio de nutriente, tá bom? Rega primeiras horas da manhã e no final da tarde, tá bom? Então, sempre molhar todo dia, no início da manhã e no final da tarde. 3 aqui, avaliar as condições do solo e do dia. Esses fatores podem levar ao excesso ou à falta de água, ou seja, viu, num dia que está muito quente, e esses dias para trás, dessa semana, estava bem quente, não é mesmo? Então tem que prestar mais atenção, porque por mais que o solo esteja bom, se ele estiver seco, a planta vai crescer? Não, tem que deixar sempre o solo bem úmido, tá bom? Pragas, pessoal, em hortas caseiras. Praga, pessoal, são alguns animais, tá? Alguns, não são todos, que podem acabar se alimentando da sua planta e ela acaba morrendo. Isso é um processo natural, tá, pessoal? Só que para pessoas que querem se alimentar da cenoura, do alface, não pode ter praga, tá? Eu acho que nem deveria ser chamado de praga, tá? Nem sei por que eles colocaram esses nomes, mas ele acontece de um modo natural. Do mesmo jeito que a gente está querendo se alimentar, existem seres vivos, insetos, que vão também se alimentar daquilo que está à disposição dele, tá? Que pode ser aí algumas folhagens, alface, couve, beleza? Então, para combater, existem diversas maneiras de combater cada caso específico sem usar um veneno industrializado. Tem pessoas que utilizam alho para repelir algumas pragas, alguns insetos que vão se alimentar da sua folhagem de alface. Tá? Então tem várias receitas para evitar o veneno industrializado, que é parecido com aquele agrotóxico. Retirar a folha seca, né? Verificar a condição da planta sempre que puder, ou seja, a planta... A gente percebe, pessoal, tem pessoas que chegam até a conversar com as plantas. Vocês já ouviram falar? Ver se ela está bem, né? Se ela murchou. Se ela murchou, por quê? Porque ela precisa de água, tá? Então, esse plantar, regar e cuidar, sentir uma sensação de colocar as mãos na terra, né? É extremamente importante para nós, pessoal. Estimula a paciência, né? Responsabilidade, porque ela é a sua plantinha. Você tem que cuidar dela e ela pode morrer assim de um dia para o outro, tá? Então isso é muito interessante, muito gostoso. Quem tem a oportunidade de cuidar em casa, plante uma árvore, plante um legumezinho, um alface, um tomate, né? Nessa época que a gente está em casa, comece a cuidar dela. Você tem certeza que você vai gostar. Então vejam só, alguns exemplos aí, né, de espécies que nós podemos ter, né, uma horta, um pimentão, algumas florzinhas. Olha só, a semente de pimenta. Olha como é que ela é pequenininha, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, não é mesmo? Né? Paciência para semear ela, ver ela começar a crescer, né? Então olha só, vocês já viram como que uma semente se desenvolve? É o que a gente vai ver hoje. Então eu vou acompanhar com vocês o desenvolvimento de uma semente. Rapidinho, finalizando a nossa videoaula. Um vídeo de 3 minutos. Vejam aqui, dia 1. Semente no centro. Olha como a raiz se desenvolve em 5 dias. Dia 9. Vejam quanto que a plantinha já cresceu. E vejam o tamanho da raiz.
folhas se abrindo. Novos brotos surgindo. E reparem no tamanho da raiz. Ele volta um pouquinho para mostrar a raiz. Vejam o quanto que ela ocupa toda a área. Legal, não é mesmo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? Dica, então, se for possível, claro, né? Plante uma sementezinha de feijão, né? Façam a leitura da página 77, as duas questões da página 78, tá? Vegetais que dão fruto e que não dão frutos. Até a próxima videoaula, bons estudos e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.